Futebol às 5. Olá, sejam bem-vindos uma vez mais ao Chá e Futebol às 5. Hoje tivemos aqui uma alteração de última hora de convidados, mas temos aqui uma convidada excelente. Temos a Cristiana Teixeira, que veio da formação do Vizela. Basicamente é coordenadora de formação até aos sub-16 do Futebol Clube Vizela. E Cristiana, seja bem-vinda ao Atleta Canal. Digamos que vamos ter hoje uma visão feminina do mundo do futebol. É verdade. Mais virado na vertente da formação. O nosso programa hoje é mais uma vez dedicado à formação e é nesse sentido que a Cristiana está cá para nos falar um bocadinho como é que é o mundo da formação do Vizela, em concreto, no panorama em concreto do Vizela. E faço já a primeira questão, Cristiana. Muito simples. Como é que surgiu esta paixão pelo futebol? Antes de mais, olá, obrigada pelo convite. Eu não sei, nem sei muito bem explicar, porque lá em casa dizem que já nasci com o bichinho da bola, que era miúda, 2 anos, comecei a andar, não é? Quando comecei a andar, e que já andava com a bola sempre atrás de mim, e entretanto as primeiras recordações que tenho é de miúda, já na escola, no infantário, sempre bola atrás de mim para jogar e pronto. Acho que já nasceu um bocadinho, já nasceu comigo. Ou seja, já desde sempre tinhas este Exatamente. Mas é alguma tradição familiar, pai? Curiosamente, não tenho ninguém na família que tenha praticado futebol. O meu pai jogou futebol amador, não é? Mas pouco tempo também, só enquanto era jovem. E depois mais ninguém, aliás na família as pessoas até nem têm muito gosto por ver futebol nem nada, é curioso. Não há fanáticos na família. É verdade, futebol, não é? Ninguém é fanático na família. Era Cristiana. Exatamente. Eu estive a fazer contas, basicamente, e percebi que começaste a ser treinadora muito jovem. Exatamente. Aos 20, certo? Mais ou menos. Sim, exatamente, 20 anos. Porque... Como é que surgiu? Como é que surgiu esse ímpeto de seres treinadora tão jovem? Então, Nessa altura, normalmente não se joga, não é? Sim, é verdade. E eu acabei por conseguir conciliar. Até a época passada, acabei por conseguir conciliar. Agora já é impossível em termos de horário. Mas despertou-me esse bichinho pelo treino quando eu estava na licenciatura em Ciências do Desporto e na transição para o 3º ano tínhamos que escolher uma especialização. E eu, na altura, teria que escolher entre a vertente mais de ginásio ou uma vertente de jogos de lazer, de aventura, ou então modalidades. E então, nessa vertente das modalidades, era ser treinador, ou de basquetebol, ou de handebol. E aí é que eu pensei muito bem, ok, eu parto do ginásio, pratiquei, mas nunca foi nada que me entusiasmou. A parte dos desportos de aventura eu gosto de fazer, mas também não me desperta nada a seguir uma vertente. Então, se calhar, o futebol poderá ser a melhor opção. E então foi aí, fui um bocadinho às escuras, de género, ok, eu jogo futebol, não sei se vai ser muito bem aquilo que eu quero, mas acabei por ir e gostar. Os primeiros meses ainda estive ali um bocadinho na indecisão, não é? Porque é um bocadinho exigente sempre, porque eu vinha de ser jogadora, passar a ser treinadora, a visão é completamente diferente. E as funções são totalmente Exatamente, diferentes. completamente diferente. E então, aí, passado 4, 5 meses já de ter iniciado, ok, pensei, pronto, então é isto, e se foi por aqui que tu quiseste ir, então vamos lá. Pronto, e acabou por ser um bocadinho assim. Muito bem, tu és de Felgueiras, correto? Exatamente. Começaste a treinar no Felgueiras. Explica-nos um bocadinho como é que surgiu essa possibilidade. Nesta transição do Felgueiras para o Vizela ou inicial? Sim, o inicial. Como é que começaste? Ok, pronto, é assim, eu tinha que fazer um estágio, ou seja, quando acabei por entrar no 3º ano, tínhamos a vertente teórica e tínhamos que fazer um estágio. E, entretanto, eu não tinha um clube para fazer estágio e pensei, o Felgueiras é um clube forte da cidade de Felgueiras, um clube, na altura estava no Campeonato de Portugal, a formação organizada, eu pensei, ok, vou tentar de alguma forma entrar na estrutura. Mas também já ia com aquela ambição, se eu vou entrar, quero estar num patamar em que realmente eu perceba
que vou conseguir evoluir e estar com pessoas que me permitam evoluir. E na altura, por coincidência, conhecia um dos vice-presidentes do clube, porque quando era miúda ia ver futebol com o meu pai ao café e o senhor era dono do café e então gostava de brincar comigo e não sei o quê. E então acabei por lhe pedir, olha, sei que está lá, não sei se importar de eu fico em qualquer escalão, eu só gostava de aprender, eu queria ficar com um treinador da formação que me permitisse aprender. E ele na hora, ok, já tenho um treinador, então vais iniciar no Sub-19, na altura com o comissário Mirandinha, que atualmente é treinadora adjunto no Lessa. E eu, pronto, ok, fui um bocadinho às escuras, mas acabou por ser por aí, não é? Aquele bichinho que eu tinha de futebol, né? As pessoas já conheciam e eu acabei por conseguir entrar por aí. Sim, já eras da terra, já toda Exatamente, a gente já sabia o teu gosto conhecia, pelo treino, pelo futebol, ou seja, exatamente. foi fácil de fazer essa Sim, integração. de fazer essa integração. E depois a transição deu-se para o Vizela. Como é que surgiu também? Como é que foi essa transição de seis do Felgueiras para o Vizela? Aí sim, algo já, lá está, o Vizela é um clube de primeira. Exatamente, exatamente. Eu, no ano passado, estava a acabar um mestrado em ensino e, ao mesmo tempo, inscrevi-me para tirar o nível 2 de treinador. Nesse curso, enquanto tínhamos as aulas, acabei por conhecer algumas pessoas que estavam ligadas ao Vizela, que trabalhavam para o Vizela. E houve a necessidade do clube contratar um treinador, não é? Segundo agora eles me contam as histórias, contaram não é? Aquilo que aconteceu por trás da minha chegada ao Vizela e segundo eles dizem, não é? Havia a necessidade de um treinador e acabaram por dizer, olha lá no curso anda uma miúda, pá, que dizem eles, percebe alguma coisa disto, poderia ser uma solução, pronto, e acabei por ir a uma entrevista, pronto, e acabei por ficar lá e as coisas correram bem. É assim, eu vou cometer aqui uma infidência, eu estive a pesquisar sobre a Cristiana e vi que tu, o teu mestrado acabaste com 19, o teu relatório foi com 20 valores, exatamente. Ou seja, também foi um bocadinho por aí, não é? Basicamente o teu percurso académico é exemplar. Exatamente. Facilitou-te um pouco também essa abertura de portas. Sim, também. É uma questão, lá está, é o que eu digo, é uma questão de competência. Eu queria muito, né, eu costumo dizer muito isto. Quando decidi, ok, vou entrar para a universidade, agora as coisas têm que ser a sério, porque é um investimento para mim. Meus pais estão a investir na minha educação e no meu futuro e então tem que ser a melhor, é isso que eu penso sempre, tinha que ser a melhor. Pronto, e acabei por colocar uma meta para mim que foi, ok, o ensino está muito difícil e as coisas só vão lá se tu tiveres uma nota espetacular. E pronto, e coloquei aquilo na minha cabeça, ok, tenho que tirar sempre 18, 19, 20, tem que ser assim. Pronto, e acabei por fazer por isso e acabou por acontecer, ainda bem. Muito bem. Digamos que, basicamente, a tua contratação coincidiu quando o Vizela subiu à primeira divisão. Exatamente. Basicamente, nesse período de tempo que tu ingressaste no Vizela, como é que foi ver a ascensão do Vizela, de um clube que veio sempre constantemente a subir de divisão, até chegar à primeira? E tu fizeste parte da subida. Exatamente. Para mim foi incrível. Até porque eu cheguei, não é? Conheci o Vizela até porque há uma história de treinadores da cidade de Felgueiras que passaram pelo Vizela e eu já daí conhecia o clube. Mas, entretanto, quando cheguei ao clube, eu recordo-me, penso que comecei no dia 1 de maio, logo no início do mês, e senti logo, não é, uma energia positiva muito grande. Né? As pessoas estavam a viver aquilo de uma maneira muito intensa. As coisas estavam a acabar, não me recordo se foram 2, 3, 4 semanas depois, acabaram ali no mês de maio. E eu recordo-me de logo sentir aquela energia, toda a gente entusiasmada, toda a gente queria ir ver futebol, toda a gente queria, não é? Toda a gente apoiava a cidade muito envolvida no clube. E comecei a ver os jogos e aquilo começou-me a apaixonar logo, aquela paixão, aquele entusiasmo de um clube, não é? Como agora vemos, não é? Um clube pequenino de uma cidade tem 20 mil ou pouco mais de habitantes, mas que consegue sempre levar muita gente aos jogos, isso é extraordinário. E aquilo para mim, senti-me logo, porra, este clube é mesmo, não é? As pessoas vivem muito e pronto, fiquei muito contente na altura, fiquei muito contente
e pronto, e acabei por a minha entrada coincidir nessa fase extraordinária do Vizela. Basicamente foi o fator X que fez a diferença. Exatamente. Para a subida do Vizela à primeira. Muito bem. Quando tu mudaste para o Vizela, sentiste a pressão de estar num clube com estrutura de primeira divisão? Sentiste aquela diferença de sair do Felgueiras, que também é um clube com muita história, certo. Mas lá está, o Vizela agora está na primeira divisão, ou seja, sentiste essa diferença de pressão dos adeptos, da cidade, da própria estrutura em si, no teu dia-a-dia? Sentiste assim diferença? Senti diferença principalmente na estrutura, não é? O Felgueiras é um clube, claro, organizado dentro daquilo que lhe é possível, mas depois, em termos não é, de recursos humanos, as coisas são diferentes no Vizela, não é? Exige-se muito mais a um treinador, a um dirigente, a um diretor, não é? É completamente diferente, não é? E depois, a maior diferença, eu acho que eu notei, foi muito relacionado com o treino em si, ou seja, relacionado até com os jogadores, com os treinadores, a competitividade que existe dentro do próprio grupo de treino, que é saudável, não é? Uma competitividade saudável, mas o facto dos jogadores quererem mesmo ser jogadores de futebol, e aquilo criar uma competitividade de treino incrível, não é? E os jogadores, para o próprio treinador, não é? Eu, quando cheguei, aquilo é entusiasmante, não é? Porque os jogadores vivem mais, estão mais próximos, se calhar, daquilo que é o sucesso no futebol e é um bocadinho diferente. Depois a estrutura também, claramente, não é? É um clube que num patamar diferente, a estrutura também é um bocadinho à semelhança daquilo não é? O patamar em que está o clube. Claro, muito bem. Tu já tiveste alguma experiência a treinar futebol feminino? Ou foi só masculino até agora? Não, foi só masculino, só treinei futebol masculino. E é se calhar aquilo que mais me ambiciono. Gostarias de atingir, por exemplo, um patamar, tens algum sonho de atingir um patamar assim alto? É assim, eu no início tinha muitas dúvidas sobre se era possível, não é, uma mulher... Sim, que isso é uma questão também muito pertinente. Exatamente. Porque não é muito comum. Porque não é comum, não é? E porque as pessoas não olham da mesma forma. Sentes que existe assim diferença? Assim, até agora, para mim, nunca senti isso. Aliás, para mim é tudo uma questão de competência, não é? É só as pessoas acabarem por perceber que existe competência, não é, na pessoa, e não interessa se é uma mulher, se é um homem. Acho que é mais uma questão de competência do que de género. Exatamente. Pronto, acabei por não sentir isso, mas lá está, no início eu tinha ainda algumas dúvidas, se não conhecia muito o meio ainda, não é? Se era possível eu ambicionar isso sabendo que ia ser extremamente difícil. Hoje já acho que as pessoas, não é? E tendo em conta aquela que foi a minha pouca experiência, acho que é possível, e eu ambiciono claramente chegar a um patamar elevado no futebol em Portugal e não vou mentir. Eu prefiro, claro que pode surgir uma oportunidade no futebol feminino que seja recusável. E, agora também está muito em voga. Exatamente, porque agora está a crescer muito, mas a minha preferência é mais para o futebol masculino. Não tanto porque não gostas disto ou daquilo, não. Tem a ver com, eu acho, na minha opinião, e como fui jogadora também, a forma, o treino, a competitividade do treino, ou seja, aquilo, o que me dá mais alegria, não é? Porque lá está, executam de melhor forma no futebol masculino do que no feminino ainda, é normal, o futebol feminino está a crescer, mas a paixão, aquela intensidade, aquela competitividade maior do futebol masculino desperta em mim mais o interesse, o desafio. É mais difícil para mim, ok, então eu vou pela parte que é mais difícil. E essa parte estimula-me mais, não é? Ainda no futebol masculino. Muito bem, perfeito. Qual é que foi assim aquela principal adversidade que sentiste ao ser treinadora assim tão jovem? Se calhar a forma como os atletas, né? Depois a parte mais exterior eu já filtrei, sempre tentei filtrar. Consegues porque já percebi
porque percebi logo desde o início que, ok, vai ser difícil, vais ter que te habituar e vais ter que conseguir filtrar Existem essas trendas de coisas. bancada para tudo, Exatamente, não é? Por isso, exatamente. no teu caso iria ser igual, não é? Exatamente. E nós temos que saber filtrar. Acabei por passar por uma situação não tão boa, né? Eu no primeiro ano, como treinadora estagiária, não podia estar no banco, tinha que estar na bancada, porque o outro treinador também era estagiário, só podia estar um estagiário, e acabei numa situação por ouvir um comentário não tão feliz, né? E a partir desse momento eu percebi, ok, tens que saber filtrar isto, porque senão nunca vais chegar lá. Se absorves toda esta negatividade, isto não te vai ajudar. Mas, desculpa a questão que estavas... Basicamente, qual é que tinha sido a principal adversidade que sentiste? A principal adversidade, quando desculpa. foste treinadora? Foi se calhar da parte dos atletas, porque não é tão comum, aliás, não é nada comum, ver uma mulher na vertente masculina do futebol. E depois, quando eu comecei com um patamar júnior, ou seja, estamos a falar de miúdos com 17, 18 anos, não é? Que isso mexe com eles, não é? Primeiro passam por uma fase que não é tão boa na vida deles. É uma fase difícil. E depois eles já não gostam de ter ninguém a mandar neles. Então, se for uma mulher, aquilo se calhar criou outro impacto. E no início foi um bocadinho isso. E eu, desde logo do início, tentei adotar logo posturas que permitissem para eles perceberem que eu era superior a eles, não é? Mas não, ou seja, tinha uma boa relação com os atletas, mas que durante o treino eles tinham que respeitar e acatar com as decisões. E eu, no início, se calhar foi algo um bocadinho mais difícil, mas depois as coisas acabei por perceber qual é que era a postura que devia seguir, não é? E as coisas depois acabaram por acontecer naturalmente. Fluir naturalmente. Exatamente. Perceberam que tu tinhas capacidade, pois, tinham mais a ganhar do que... Isso. É tudo uma questão de, eu acho que as pessoas depois de se aperceberem que, porque no início há muita dúvida, muita crítica, não é? Tudo aquilo que sai um bocadinho fora da caixa cria nas pessoas aquela será que é capaz? Mas é isto, é aquilo. Quando tu, de facto, começas a demonstrar que és competente, minimamente competente, as pessoas, se calhar, começam a pensar de outra forma e a ver as coisas de uma forma um bocadinho diferente. Muito bem. Ou seja, a ilação que te retiramos disto é que, por exemplo, no teu caso, tens que ser muito melhor para estar na posição que ocupas, tens que ser muito melhor que a maior parte dos homens, por assim dizer. Sim, um bocadinho, não é? Porque o primeiro olhar é uma mulher. É esse o primeiro olhar, não é? E depois, se calhar, ainda não aconteceu, felizmente, mas se calhar num momento de fracasso, não é? De resultados, alguma coisa que aconteça, não é? Porque é natural no desporto. Num momento de fracasso, se calhar aquilo que as pessoas podem achar no primeiro impacto é, pois, é mulher. É mulher. Não é? E essa imagem, que lá está, do meu ponto de vista é completamente natural, não é? Porque de facto os homens é que ainda são uma grande fatia deste bolo da prática da modalidade, da envolvência no treino, da coordenação. Na coordenação, então, aí acho que claramente estão em maioridade, mas lá está, essa parte aí, claro que tens que ser realmente bom. Por outro lado, também sentes que és uma bandeira que representa, basicamente estás a representar também o lado feminino, não é? As mulheres, no futebol, ainda para mais no futebol masculino. Isso também acabas por ser uma bandeira um exemplo a seguir. Que é possível e que, se trabalharem e tiverem qualidade, as oportunidades surgem. Acho que é uma questão de competência. Eu acabei por não a perceber disto, disseste, há muito pouco tempo, quando numa conversa, uma colega minha me diz: tu representas as mulheres dentro desse contexto, ou seja, o crescimento. E eu pensei, isso realmente sim, nunca tinha visto as coisas dessa forma, porque eu sempre olhei para a questão da competência. Ok, tenho que ser boa nisto. Se eu quero ser melhor, eu tenho que pesquisar, eu tenho que me envolver, tenho que falar com pessoas. Sempre olhei dessa forma, nunca fui. Depois pus-me a refletir e, de facto, é verdade, não é? As pessoas olham para mim, não é? E depois o mundo à volta, as pessoas que lidam comigo, para elas depois no futuro já não será nada de extraordinário, porque, não é? já me conheceram, já perceberam que
que eu passei por essas experiências e se calhar é mesmo isso, sou uma bandeira mesmo sem eu me ter apercebido no início, sem me ter apercebido, é um bocadinho isso e ainda bem, não é? Futuramente, se acontecer novamente outra treinadora a chegar, já não há aquele impacto. Exatamente, não é? O impacto foi criado contigo. Se calhar acho que a minha vitória depois agora, não é? Depois de eu me aperceber disso, não é uma coisa pela qual eu, estou aqui a representar as mulheres, não olho muito por aí, não é? Do meu trabalho, aquilo que eu gosto de fazer. Mas se calhar é no futuro, aquela que é a minha vitória nesse sentido, é as pessoas, quando voltarem a ver uma mulher envolvida num contexto de futebol masculino, todas as pessoas que já, não é, tiveram uma experiência de partilharem experiências comigo, não é, ou alguns contextos, poderem dizer, ok, pronto, é uma mulher. Não é? E isso depois ajuda a moldar um bocadinho aquele que é o pensamento na sociedade. Acho que estas coisinhas pequeninas... Acaba por ser uma coisa normal, não é? Exatamente, não, acaba é mesmo por... Estavas a dizer, não é uma questão de exatamente. género, é uma questão de competência. De competência, eu acho que é muito por aí. Muito bem, perfeito. Gosto desta mensagem. E em termos pedagógicos, estar na formação também é muito mais exigente do que, se calhar, estar noutros patamares. Porque lá está, lidas com miúdos de idades muito... Tu estás até aos sub-16, correto? Certo. Ou seja, lidas com miúdos muito jovens. E numa fase, numa idade também... Difícil. Difícil, exatamente. Ou seja, pedagogicamente também é um desafio muito, muito interessante. E sim, fala um bocadinho sobre isso. Como é que lidas com... É porque, assim, não só a minha forma de pensar, mas também aquilo que é o pensamento do clube. Que é, acima de tudo, transmitir a estes miúdos que nós estamos aqui para ajudar e para colaborar na formação deles enquanto seres humanos. E essa também é a mensagem que passamos aos pais. Nós estamos aqui para colaborar na formação deles. E é um bocadinho nesse sentido que, por exemplo, nós dizemos muitas vezes aos pais e aos miúdos que o processo escolar está acima de tudo. Ou seja, se tu tiveres um comportamento negativo na escola, né, os pais têm que nos comunicar para nós também chamarmos o atleta a atenção e ele perceber que, por muito que ele queira e ambicione ser jogador de futebol, tem que ser alguém que tem valores. Né? Isto é a vertente mais pedagógica que eu acho que é muito importante no futebol, que é nós chamarmos a atenção os atletas e às vezes os pais, não é? Porque pode haver algum descuido e a gente colabora nesse processo. Que é passar-lhes a mensagem que primeiro queremos que eles sejam seres humanos, que tenham comportamentos adequados, tanto na sociedade, num contexto escolar. Depois, se possível, se for possível ser jogador de futebol, excelente, ótimo, se pudermos aliar as duas coisas. Porque também é muito difícil não ter esta parte, se não fores o bom aluno, se não tiveres um comportamento adequado, depois também vai ser muito mais difícil tu conseguires chegar a um patamar sénior. E quando as coisas estão aliadas, é muito mais fácil. E lá está, e nesse sentido é muito importante a parte pedagógica, não é? A forma como nós reagimos quando um atleta tem um comportamento inadequado e sermos pedagógicos e se calhar não sermos extremistas para lhes fazer mostrar que os valores estão acima de tudo. Sim, muito bem. Ou seja, basicamente vocês valorizam, nesta fase valorizam mais a formação como pessoa, não é? As qualidades humanas ao invés dos resultados esportivos que por vezes acabam por ser um bocadinho... se calhar por vezes em alguns casos são a principal motivação de algumas equipas e por vezes trocam-se ali os papéis umas idades mais precoces e não é benéfico. Sim, é assim, claro que formar a ganhar é sempre excelente, não é? Mas acima de tudo, não é? E por cima, falando até miúdos com 13 anos, não é? Que é uma fase que nós consideramos ainda muito lúdica, é de aprendizagem, é para eles vivenciarem, para se poderem divertir no treino, não é? Temos que dar muita importância a isso, às atitudes, aos comportamentos que eles têm com os colegas, com o treinador, mas depois na vertente do jogo, ou seja, com pessoas que eles não conhecem, com o árbitro, com o treinador, com os adversários, ou seja, é muito importante, temos que dar muita importância a isso, porque se nos descuidarmos nesta fase, depois poderemos ter um atleta mais tarde, com 16, 17, 18 anos, que de facto tem muita qualidade, não é? Mas que os valores enquanto seres humanos, exatamente, ou seja, se for um miúdo que trata mal o treinador, trata mal os colegas, não é? Isso vai acabar por puxá-lo para baixo e não dar-lhe aquela ajuda para ele poder chegar ao patamar que deseja.
Que ambiciona. Exatamente. Essencialmente, consegues resumir mais ou menos, assim, curta ou breve, consegues resumir o ADN que o Vizela tenta colocar nos seus jovens talentos? Consegues resumir qual é que é, basicamente, o ADN que o Vizela tenta mesmo passar aos seus jovens? Olha, acima de tudo, competitividade. Muita competitividade, porque o nosso estilo, o nosso estilo, aquilo com que nós identificamos em termos de jogo, um bocadinho semelhante àquilo que é feito também na equipa A sub-23, ou seja, que nós tentamos manter da formação até a um patamar sénior, é que o jogador seja competitivo, porque lá está, nós identificámos-nos com algumas ideias em que tu tens que ter um jogador que seja realmente competitivo, que seja aguerrido, não é? Somos uma equipa, a formação, equipas que pressionam alto, que têm uma forte reação à perda, e para isso é preciso uma entrega muito grande da parte de todos os atletas. E depois isso cria uma competitividade muito boa. Principalmente isso, é uma competitividade, o jogador ser aguerrido, ser um jogador predisposto, não é? Para em qualquer momento correr o jogo todo, não é? E depois, para além disso, claro que nós nos identificamos com, não é? Isto um bocadinho como todos, jogadores tecnicistas, jogadores inteligentes que saibam ler o jogo, porque às vezes isso é muito importante. O jogador às vezes é muito bom com a bola no pé, mas não sabe qual é que é o momento de soltar a bola, não sabe qual é que é o momento em que deve fazer determinado movimento, ou seja, o jogador não entende muito o jogo. Claro que a inteligência está sempre associada a um bocadinho clichê, mas é a realidade. A inteligência do jogador... É o vertente do treinador, não é? Exatamente. A inteligência do jogador... a leitura que ele faz dos jogos, claro que em termos técnicos, em termos táticos, claro, e depois muita competitividade, um jogador que tenha muita entrega. Tu achas que essa posição de ter sido treinadora ajuda e é um complemento agora na tua função de coordenadora de formação? Sim, porque tu enquanto treinador, não é, conheces o jogo, não é? Conheces o jogo, as pessoas, acima de tudo a forma como tens que lidar com as pessoas, um bocadinho a vertente do líder, e enquanto és coordenador, não é? Eu agora também estou envolvida no treino, mesmo no Vizela estou na mesma envolvida no treino, mas a parte da coordenação, lá está, é um bocadinho mais de análise, uma análise num panorama mais amplo, e depois também a parte da liderança, não é? Do treino, tu és treinador, tu lideras um grupo de atletas, e quando tu és coordenador, na realidade tu lideras um grupo de treinadores. Toda uma estrutura. Exatamente, uma estrutura, não é? Principalmente, não é? O nosso foco de treinadores, depois relaciona-se muito com os pais, não é? Porque resolver aquelas situações com os pais, com os atletas, mas também és um líder, só que aqui de uma forma diferente. Não é? És líder de treinadores e não um líder dos teus jogadores, mas lá está, é questão da liderança. Também tens que saber gerir as expectativas dos treinadores, dos também, próprios treinadores também, da tua exatamente, equipa, não é? Sobre a tua alçada. Exatamente. E também conseguir fazer a ponte para os encarregados de educação também. Sim, claro. Essa parte também calculo também seja um pouco difícil. É um bocadinho. A parte dos pais é sempre controversa, não é? Os pais têm uma opinião, os treinadores têm uma opinião, nós enquanto coordenação, claro que próximos àquela que a opinião do treinador, não é? Óbvio, mas não é? Lidar aquelas expectativas dos pais, às vezes é a parte mais difícil, não é? Quando o meu filho não joga, porquê? Não é? Às vezes o miúdo está consciente que não, do porquê, mas a parte do pai é pai, não é? E os filhos são sempre os melhores do mundo, ok, mas nestes contextos é assim, é um bocadinho difícil, mas acho que depois são coisas que quando tu começas a estar envolvido, acabas por conseguir lidar bem com essas situações, não é? São diálogos, são coisas que têm que ser resolvidas através de diálogo e quando te habituas, depois as coisas acabam por conseguir gerir muito bem, exatamente, é que se conseguir gerir muito bem essa questão. Qual é que achas que é a competência que um bom coordenador de formação deve ter? Seres um bom líder. Acho que é seres um bom líder. Acho que, se calhar, dois aspectos, assim, de repente, se calhar, dois aspectos. Primeiro é seres um bom líder, não é? Porque lideras um grupo de pessoas, lideras uma estrutura, vais tomar decisões que têm que ser acatadas.
E depois também o facto de seres um bom gestor, que tudo depende do contexto em que tu estás, mas tens que fazer uma gestão dos teus recursos. Não é? O que é que tu tens, o que é que tu podes ter enquanto recursos humanos, quantas pessoas consegues ter, ok, com este grupo de pessoas vais ter que conseguir distribuí-las pelos diferentes escalões e permitir competência em todos, percebes? Ou então, relativamente à gestão o espaço de treino, só tens um campo, dois campos, só tens 3 campos, tens que saber gerir, ok, o que é que nós vamos fazer com isto? Vamos ter que nos organizar, vais ter que pensar muitas vezes fora da caixa, aquilo que se calhar os outros nunca ninguém fez, mas arriscar porque é aquilo que tu tens, percebes? E a parte da gestão também, se calhar, eu acho que é parte até inicialmente, sempre nos inícios das épocas, mais difícil, não é? Que tu só tens isto, ok. Então agora não vamos criar problemas, vamos arranjar soluções. Vamos tentar com isto que temos partir para... Arranjar soluções para toda a gente. Exatamente, para toda a gente, conviver. para tudo, em termos de espaço, de recursos humanos, em tudo. Mas acho que são esses 2 aspectos. Liderança... Liderança e gestão. Liderança e gestão. E tu no Vizela, por exemplo, certamente que tens ali algumas... É um contexto muito particular, não é um clube, e certamente que aí tens algumas adversidades que sentes, não é? Que vais sentindo ao longo da tua tarefa. E essencialmente eu queria te perguntar qual é que é a tua maior adversidade que tens ao coordenar a formação de um clube como o Vizela. Olha, agora no início, vou ser muito honesta, o clube está na Primeira Liga, não é? E nós, em termos de formação, quisemos acompanhar esse crescimento e estamos a consegui-lo, felizmente, estamos a conseguir acompanhar esse progresso. Só que a realidade é que nós não temos ainda as instalações, e é completamente normal que ambicionamos, ainda estamos um bocadinho dependentes, não é, dos espaços que temos, e isso... foi se calhar talvez a parte mais difícil inicialmente, não é? Natural que o clube não tenha ainda uma academia, não é algo que nós ambicionamos, mas não temos. Então, não tendo, tens que saber gerir tudo o resto. Em termos, lá está, é isso, só tens um campo, só tens que arranjar soluções, tens isto, só tens este orçamento, não é? É parte que no início para mim, não é? Claro que eu tive sempre o apoio do Rui Salemos, que é coordenador da formação também, e tive sempre essa colaboração da parte dele, não é? E trabalhamos sempre em conjunto, mesmo até, não é? Até agora, em todo o processo colaboramos sempre. Mas é difícil, é algo que para mim no início me causou aquele impacto. E agora? Temos que arranjar soluções, não é fácil. Agora eu olho para trás e penso, futuramente estarei muito melhor preparada para arranjar soluções. Não é? O primeiro impacto que tens com aquele problema, se calhar é que deixa mais alguma dificuldade, ok, que soluções é que vou arranjar, e deixa alguma inquietação. E depois também o facto de chegar e ter que ser líder, percebes? Ser Sim. líder jovem, toda a gente mais velha que eu, e as pessoas terem que olhar para mim como líder. Tens a voz da liderança quando és a mais jovem. Exatamente, exatamente. Contexto. Percebes? As pessoas olham para ti. É mais uma dificuldade a crescer. As pessoas olham para ti, 24 anos, saiu da universidade agora, não sabe nada, percebes? Não tem experiência. Claro que a minha experiência é pouquíssima, não é? Mas tentei sempre procurar conhecimento para conseguir sempre cumprir com os objetivos e estar sempre à altura. Lá está aquela questão, ser competente, tentar sempre saber mais e mais. Mas se calhar essa parte um bocadinho mais difícil no início, que eu ainda estou a aprimorar, e lá está, vou estar sempre num processo de aprendizagem até ao fim da vida, mas que agora no início foi algo, não é, de repente, e que me forçou, e que foram as coisas se calhar assim que criaram um maior impacto. Exatamente. Tu também estás inserida no processo de scouting. Como é que funciona o processo de scouting num clube como a Vizela, por exemplo? Olha, é interessante saber. Nós criamos este ano no departamento de scouting, as coisas estão ainda um bocadinho verdes, mas já conseguimos de facto colher alguns frutos, ou seja, temos um coordenador do departamento de scouting, depois temos
uma pessoa que está completamente só com a função de ver jogos de adversários, de identificar os jogadores, e depois toda a estrutura está inserida indiretamente neste processo, ou seja, todos os treinadores estão inseridos no processo, estão responsáveis um bocadinho por estarem atentos ao seu contexto naquele ano, não é? Um treinador dos iniciados dentro dos jogos que faz, conseguir identificar se conseguir identificar nos adversários algum jogador que seja interessante para a nossa estrutura, identifica, não é? E acaba por passar essa informação ao coordenador do departamento de scouting. Pronto, e o coordenador do departamento de guarda-redes também envolvido nesse aspecto, não é? Porque é mais a área dele, mas lá está, há um departamento que para nós foi criado só este ano, está em crescimento, mas que nós já conseguimos notar que nos traz vantagens. Já temos jogadores identificados, não é? Nós estamos com um raio de, não sei, mais ou menos, mas 30, 40 quilómetros, ou seja, conseguimos cobrir em termos as nossas pessoas, ou seja, não temos pessoas daquelas zonas, mas temos as nossas pessoas, os nossos treinadores a verem jogos, cobrimos Amarante, zona de Amarante, Faf, esta zona de Guimarães, Móvia, Faf, iniciámos também Faf e Amarante este ano, e o objetivo é alargar, não é? Só que assim, estamos no início, já vemos de facto progresso, o objetivo é continuar para conseguirmos crescer, porque acho que é muito importante. Ou seja, vocês vão vendo os jogos, não é só através das captações. Nos clubes é só através das captações, mas vocês não. Vocês veem. Exatamente, nós vemos, identificamos jogadores, não é? Às vezes os treinadores vão ver jogos de outros clubes, não é? Clubes ao lado que jogam entre si, e nós, sabendo já que aquele escalão é interessante, uma pré-análise já feita, é? Um treinador vai ver um jogo, não é? Às vezes não é opção própria, os treinadores vão ver o jogo e identificam e passam um bocadinho para o clube. Muito bem. Basicamente, tu falaste nos 50 km, isso aí tem a ver com as deslocações, vocês conseguem providenciar basicamente transporte para os vossos jovens jogadores? Nesta fase nós temos assegurada a zona de Guimarães e temos tido um problema. Este ano não estamos a conseguir, não muito por culpa nossa, não é sempre por culpa nossa, mas não estamos diretamente ligados, não estamos a conseguir cobrir, mas sim, em termos de transporte, nesta fase só conseguimos cobrir esta zona de Guimarães mais próxima, não é? E também a zona de Felgueiras. Claro que lá está, é inevitável. Ainda nesta fase ainda não temos a capacidade, embora seja um objetivo nosso, lá está, alargando o departamento de scouting, não é? Nós temos de ter depois a capacidade de conseguir dar condições àqueles atletas para poderem vir para o nosso clube. E nesta fase ainda não temos essas condições, não é? Mas já temos jogadores, não é? Os pais acabam por assumir essa responsabilidade. Jogadores de Amarante, julgo de Penafiel, já também, ou seja, que já fazem sempre 30, 40, 50 km, percebes? Mas já conseguimos ter, embora, lá está, não damos as condições ideais a esses jogadores, sabemos bem disso, mas começamos, lá está, a expandir a rede, esses jogadores daquela zona já fazem parte do nosso clube, o que leva também um bocadinho a palavra, percebes? E pronto, e vamos começando a crescer aos pouquinhos, um bocadinho de cada vez, vamos começando a crescer e a conseguir expandir-nos um bocadinho mais nesse sentido. E nessa busca, quais é que são as principais características que vocês procuram para um novo talento do Vizela? Olha, é um bocadinho aquilo que eu te estava a dizer, o jogador que tem as nossas características, é um bocadinho a competitividade. E claro que quando tu olhas e vês um jogador que tecnicamente é muito bom, né? Pega na bola, faz fintas, né? Remata. Tu, quando vês esse jogador, né? Aquele jogador fica na retina. Né? E então nós pensamos, né? Olhamos sempre para ele e acaba por ser o jogador que vais buscar. Mas depois também olhar, lá está, a competitividade, se o jogador é um jogador aguerrido, para depois encaixar um bocadinho também naquelas que são as nossas características, não é? Uma equipa do jogador à Vizela, não é? Exatamente, tem que ser um jogador que consiga acompanhar o ritmo da equipa, percebes? Um ritmo elevado, uma equipa que está constantemente num processo ofensivo, perdemos bola, defensivo, vamos atacar,
vamos recuperar a bola o mais alto no terreno possível. Quando a recuperarmos, queremos marcar, se perdermos, vamos querer ganhar outra vez, ou seja, precisas de um ritmo muito elevado. Claro que isso é importante, nós à partida logo não identificamos, não consegues identificar tudo. Claro que em termos técnicos é logo aquilo que salta à vista e que nos permite logo identificar o atleta. Eu gosto sempre de colocar esta questão, é um bocadinho mais uma questão se calhar muitas vezes pessoal, mas eu gosto sempre de colocar também esta questão aos treinadores e aos coordenadores de formação, que é basicamente, o que é que vocês acham que é mais fácil treinar num jogador? A parte mental ou a parte técnica? Porque sem uma nem outra, as coisas por vezes não correm bem, não é? Porque como falaste anteriormente, há jogadores tecnicamente muito bons, mas no campo disciplinar ou no campo mental não são tão resilientes, não são tão fortes e não conseguem resistir, não é? Porque há as adversidades que vão surgindo. O que é que achas para ti, o que é que achas que é mais importante? É assim, o campo mental é mais importante, porque a personalidade do atleta vai sempre estar lá. A forma de ele reagir a diferentes situações é aquela, percebes? E tu dificilmente vais conseguir mexer nisso. Claro que, e nós nesta fase não temos ainda a possibilidade de ter, por exemplo, um psicólogo, alguém que acompanhe diariamente, embora também estamos sempre a crescer e a dar também formações aos atletas, aos treinadores nesse sentido, mas não conseguimos ter um psicólogo. Mas eu acho que mesmo tendo, depois é muito difícil, porque é a genuinidade do atleta, percebes? Ele tem aquelas características e tu dificilmente vais conseguir mudar ali alguma coisa. Claro que consegues sempre, não é? Consegues, porque lá está, é o papel do psicólogo um bocadinho às vezes por aí, nesse sentido, até na parte do futebol, acho que é muito importante, que é ajudar a compreender algumas atitudes do atleta, né? Essas coisas. Mas eles já têm isso, trazem isso com eles, percebes? E isso, num ou noutro momento, por muito que eles tentem evitar, vai acabar por sobressair. E acho que vai ser sempre aquela questão que é mais difícil de te conseguires trabalhar. Muito bem. Como é que vocês conseguem gerir também aquela ânsia dos jogadores que querem ser todos titulares, todos querem brilhar, e isso nem sempre acontece? Às vezes não podem não ser convocados, podem não jogar tão bem. Como é que vocês lidam com todas essas variáveis, basicamente com os jogadores? Isto estabelecendo um bocadinho a ponte da parte mental aqui, da pergunta anterior para esta. Como é que vocês conseguem gerir todo esse processo? É assim, lá está, como tens aquele ambiente competitivo do treino, tu tens de dar sempre o teu máximo, porque se tu não deres o teu máximo, o colega ao lado está a dar, porque eles já sabem que têm que ser competitivos e tu vais ficar atrás se não estiveres no teu melhor, se não estiveres a dar tudo aquilo que tu tens. E isso às vezes é um bocadinho difícil, embora os atletas já saibam que, ok, este contexto já é mais difícil, as pessoas, todos querem. Isso para eles já começam a pensar, ok, então isto não vai ser se calhar tão fácil, eu vou ter que trabalhar, porque eu não vou ser de caras titular, ou o suplente pensar também, o dito suplente, aquele que acha que se calhar vai ficar suplente, ok, se eu trabalhar, se eu for competitivo no treino, se eu for aguerrido, se eu der o meu máximo, também vou poder ser o titular. Eles já trazem essa mentalidade, não é? Aquilo que nós tentamos incutir, mas depois, claro, é sempre difícil, tentamos sempre conversar com eles, não é? Os treinadores darem sempre uma palavra aos atletas nos momentos em que ele não é convocado, ou se não for convocado há 1, 2 jogos, falar com eles, o jogador que é suplente ter sempre o treinador dar uma palavra, ou seja, para o jogador perceber que não está esquecido, o treinador sabe que ele não jogou aquele jogo, o treinador sabe que ele não foi convocado àquele jogo e está ciente disso, percebes? E dar-lhe motivação, olha, mas trabalha, porque as coisas vão acontecer, tu vais conseguir jogar, tu tens capacidade para isso, e tentar um bocadinho subir-lhe o ego nesse momento para o jogador conseguir estar bem. Claro que é sempre a parte mais difícil do processo. Gerir toda essa questão. É. Eu calculo que, por exemplo, nestas idades, apareçam alguns jovens que vão jogar, se calhar muitas vezes quase que obrigados por um sonho antigo de um pai ou algo do género, e eles se calhar até nem estão ali, ou se calhar até nem têm aquelas capacidades técnicas e vocês percebem que se calhar eles estão no desporto errado. Sim. Vocês também têm essa função de aconselhar?
os próprios atletas, Sim, aconselhar os às próprios vezes, pais. lá está, é identificares, não é? Porque tu vês claramente que um atleta às vezes não vai ter muito espaço, não é? E por isso é que existem as dispensas, não é? As dispensas que nós, no nosso caso, só fazemos a partir daqueles níveis que nós consideramos competitivos, ou seja, no escalão de iniciados, porque até lá achamos que é tudo muito lúdico e devemos ser abertos enquanto clube para receber todos os miúdos, mas depois ali identificar claramente o jogador, o atleta, o miúdo que realmente tem características que nos direcionam para um pensamento de que, ok, ele pode ser jogador de futebol, não é? Nós também podemos falhar nesse sentido, não é? Sempre, mas quando notamos que o jogador, de facto, olha, pá, não estás no nível, se calhar vai ser muito difícil. Lá está, tu conversares com um atleta e explicares, mesmo às vezes é a questão de outra modalidade, ele experienciar outras modalidades, ou às vezes de mudar de contexto e ir para outro clube. Se calhar aquele patamar já é exigente, eles não podem ser todos jogadores de futebol e no momento em que dispensas o jogador ou no momento em que aquele jogador passou 4, 5, 6 meses e ainda não conseguiu ter muito tempo de jogo, percebes? Tu conversares com ele e dizeres, olha, tu tens pouco tempo de jogo, é verdade, nós gostamos que faças parte do grupo, mas talvez seja melhor tu procurares um outro contexto em que possas ter mais minutos de jogo e serás sempre um jogador que, não é, passando pelo clube e saindo, nós vamos ter sempre a curiosidade de perceber como é que está a ser o teu percurso para, no caso de ter um crescimento muito elevado, regressar outra vez, mas se calhar em alguns momentos os jogadores precisam mesmo é de sair, não é? E explicares que, ok, olha, tu precisas de crescer noutro ambiente, precisas de ir para outro ambiente, voltares a sentir feliz, porque às vezes não jogas, não sentes bem, voltares a sentir feliz, teres tempo de jogo, não é? É aquilo que eles querem. O que eles querem é jogar, é treinar, é jogar, é isso. E pronto, também temos esse papel, acho que muito importante de às vezes direcionar um bocadinho os atletas. Achas que hoje em dia, por exemplo, que se coloca muita pressão nos miúdos da formação, por exemplo, para vencer títulos, para jogar sempre ao mais alto nível, achas que eles até podem se esquecer do prazer do desporto, de jogarem futebol, como estavas a dizer isto ainda agora, que é isso que eles mais ambicionam normalmente, e achas que neste momento, se calhar por pressão de empresários, pressões exteriores, achas que isso existe e achas que neste momento é para eles difícil muitas vezes apenas estarem ali a jogarem tranquilos como se fossem entre amigos, ou num clube como o Vizela, por exemplo, isso já é impossível, porque vocês já têm o fator desportivo e o rendimento desportivo e aquela sede de vencer. Lá está, o Vizela também é um clube de primeira divisão, ou seja, já ambicionam também outros patamares. Achas que isso ainda é possível ou num clube como o Vizela isso já começa a haver essa distinção? É sim, eu acho que já tens essa distinção, lá está, nós iniciados, juvenis, acho que um jogador, se estiver lá por obrigação, tu vais conseguir identificar. Tu vais conseguir identificar porque lá está, aquela questão, ele não vai dar o máximo dele, ele não vai ser tão competitivo, percebes? Não vai colocar um ritmo tão alto porque ele não está ali porque ele quer. Percebes? Há alguma pressão exterior. E isso existe no futebol, não é? Ali nós já não sentimos tanto a partir de iniciados, os miúdos querem é divertir-se. E acho que depois, os miúdos, um ou outro miúdo que nós tenhamos que esteja a passar por uma fase dessas, não é? Em que existe ali um fator externo que de facto pressiona, continua a ficar ali porque o clube é bom e o miúdo não queira, não é? Praticar a modalidade ou estar no clube. Os miúdos depois acabam por sair, percebes? Porque eu acho que depois fora, as pessoas de onde vêm essas pressões começam a perceber que o miúdo não vai jogar tanto, que o miúdo não está feliz e acho que os miúdos acabam por sair logo no início porque percebem, ok, isto é demasiado a sério. E acho que sentimos muito neste ano, nesta transição em que, né, é inevitável, o clube subiu à Primeira Liga e com isso nós na formação crescemos também. Outras responsabilidades. Exatamente, crescemos muito e os miúdos à volta começaram a ver-nos também já como, ok, eles têm a equipa na Primeira Liga e os miúdos acabam por vir. Isso depois traz-te muita mais qualidade, mais competitividade, lá está. E aí os atletas depois percebem, ok, isto começa a ser um patamar
em que já não faz sentido, acabam por sair, mas sim, no futebol e se calhar isso poderá ser notório até nos miúdos mais jovens, não é? 8, 9, 10, 11 anos, que às vezes estão porque alimentam, o pai quer que o menino vá ao futebol, porque o pai foi jogador de futebol, ou porque o pai não conseguiu, mas quer que o filho consiga, ou porque já andam empresários a querer envolver-se. Pronto, acho que acaba sempre por existir, embora ali, numa fase, lá está, como digo, quando começas a selecionar, esses miúdos acabam por sair naturalmente. Muito bem. Agora, uma questão mais virada para o lado dos treinadores. É muito comum os treinadores começarem sempre a treinar os mais jovens. Porquê é que isso acontece, essencialmente? É um processo de escalada até ao topo? Sim, acho que é sempre importante, percebes? Porque lá está, tu, ao estares na formação, ganhas algumas qualidades enquanto formador, percebes? Porque depois num patamar sénior o jogador está formado, a personalidade dele já está, as atitudes delas são aquela e tu dificilmente vais conseguir mudar isso, percebes? Mas passares pela formação traz-te isso, lidares com as crianças é sempre muito bom, lidares com eles, seres pedagógico, formares, conseguires transmitir valores, explicar-lhe que nem sempre podes jogar, nem sempre vais fazer golos, nem sempre vais conseguir fazer isto, e isso traz-te sempre vantagens, sempre vantagens, acho que é fundamental e depois chegando a um patamar sénior já trazes essas valências que eu acredito que sejam muito importantes. Basicamente, vocês conseguem identificar a partir de uma certa idade, se, por exemplo, este miúdo vai dar jogador. Certo. Existe ali alguma idade em que vocês conseguem ter mais essa percepção, em que conseguem definir, basicamente, separar o trigo do joio, por assim dizer? Olha, é um bocadinho difícil dizer que há ali uma idade, se calhar quando passas para o escalão de iniciados, ou seja, quando os miúdos têm já 13, 14 anos, se calhar aí tu começas logo a sentir e a perceber quem é o jogador que poderá ou não chegar. Só que depois, às vezes, tu tens um miúdo com 13, 14 anos em qual tu depositas muita esperança, mas que 3, 4 anos depois, às vezes por fatores que tu não consegues controlar, a vida pessoal do atleta, algumas outras coisas, ele acaba por não conseguir chegar lá. E outras vezes tu não identificas esse jogador quando ele tem 13, 14 anos, mas aos 17 anos, quando ele passa para júnior, ou quando ele passa para juvenil, ou quando tem 16, 17 anos, tu já identificas aí, ele sobressai-se, não sei, às vezes o miúdo é muito franzino, as pessoas não olham para ele depois cresce muito na fase 15, 16, 17 anos, e tu aí se calhar olhas para ele de uma forma diferente. Claro que nós, enquanto clube, é assim, vou ser muito honesta, nós enquanto clube, o tamanho não tem impacto nenhum. O jogador pode ser pequenino, tem qualidade, é inteligente, é esse jogador que tu queres, o jogador que é inteligente, não é aquilo que eu falei, é inteligente, que Sim. coloca um ritmo bom no treino. Exatamente. Depois o crescimento vai acontecer naturalmente. Se ele crescer, cresce. Se não crescer, ok. Tens o Messi, que é pequenino, tens o Bernardo Silva, é pequenino e é jogador de futebol, percebes? E é tu explicares um bocadinho a esses miúdos, às vezes, que passam por uma fase em que eu sou pequenino, não jogo. Não, há miúdos com o teu tamanho que conseguem ser, percebes? Pronto, e acho que é um bocadinho por aí, depende das fases, mas claro que há jogadores que tu, se calhar, com 15 anos identificas e que eles conseguem manter. Mantém um ritmo ali. Depois há altos e baixos, percebes? Às vezes tem a ver muito com os fatores exteriores, o contexto escolar, familiar, não ajuda, o jogador acaba por não conseguir acompanhar muitas outras coisas, mas se eu tivesse que te dar uma idade, não sei, a altura se calhar dos iniciados em que tu começas a perceber, como já fazes ali uma seleção, começas a perceber já... Como estavas a dizer, Exatamente. Até lá vocês recebem toda a gente, Exatamente. pelo prazer do desporto, toda a gente poder praticar. Exatamente. E depois já começam a ver o toque de bola, já começam a perceber... Depois é direcionar um bocadinho. Se tu realmente serás jogador de futebol, ok, ficas. Se tu tens alguma competência, mas que não vai dar para o contexto que nós queremos, direcionar para outro clube, ou se de facto estás completamente fora do contexto, percebes, e direcionar. Costuma, por norma, essa fase aí acho que é aquela mais crucial.
vocês basicamente definem todo o processo de estilo de jogo, desde, por exemplo, estás responsável dos sub-16 até aos petizes, não é? Certo. Basicamente vocês definem um estilo de jogo, vou dar um exemplo, primeiro plano, claro, por exemplo, as escolinhas de Barcelona. Todos eles seguem sempre aquele estilo de jogo, o tiki-taka. Vocês têm isso também implementado no Vizela, por exemplo, desde o início dos petizes até a equipa principal, um estilo de jogo de equipa? Temos dos petizes até a equipa A. Não nos prendemos num sistema tático, até porque achamos que é rico para o atleta poder vivenciar num ano um sistema tático, no outro, porque eles quando forem séniores não vão jogar sempre naquele sistema. Mas prendemos-nos em algumas coisas que são características nossas, não é? Aquilo que, a identidade do que Vizela. eu disse, exatamente, a nossa identidade, aquilo que nós queremos que vejam em nós, as pessoas vejam alguém a jogar, não identifiquem pelo equipamento, mas que percebam, ok, mesmo são que características, exatamente, são características do Vizela, uma equipa que pressiona alto, que tem uma forte reação à perda, que consegue, tem várias soluções para atacar a baliza, ou por combinações de jogo exterior, ou jogo interior, ou por uma bola em profundidade, ou seja, jogadores que tenham várias soluções, que não estejam presos a uma posição, que possam vaguear, que possam jogar em várias posições, também dá-lhes isso na formação e pronto, é basicamente equipas que corram um risco, porque sabem que, ok, aquele passe não entra, nós vamos reagir à perda, vamos ganhar a bola e vamos outra vez, e se voltarmos a perder, vamos repetir o mesmo processo. Porque quando perdemos a bola, vamos querer ganhá-la o mais rapidamente possível. E é basicamente, ou seja, essa a identidade. Dá mais liberdade para poder jogar sem medo, não é? Exatamente. É os jogadores serem aguerridos, percebes? É nós queremos correr o risco. Não queremos ser uma equipa que tem bola e troca a bola, troca, mas que não sai dali. Não, queremos ser uma equipa que dá várias soluções, que tanto joga em profundidade, como faz uma combinação num corredor, como faz uma combinação de jogo interior, ou seja, que os miúdos também, lá está, porque isso é importante, depois eles levam aquelas valências, eles conseguem fazer tudo e conseguem mais facilmente ambientar-se e adaptarem-se a um patamar sénior, se for assim o caso. Ou seja, têm rigor tático, mas não aquela rigidez extrema. Sim. Ou seja, não estamos presos, os treinadores podem escolher o sistema, até porque as características dos jogadores são diferentes de ano para ano, né? E nós não nos prendemos a isso, até porque acho que não vale a pena muito seguir um sistema preso, por exemplo, para te identificares com uma equipa A, quando se calhar 3 meses depois o treinador decide mudar o sistema tático. Então vai toda a gente mudar o sistema? Não. Se o jogador já se identificar com estas pequenas coisas, pode mudar do escalão de sub-14 para sub-15, que nós, né, temos sempre os miúdos que sobem, que estão num patamar acima, pode mudar do escalão sub-14 para sub-15 ou de 14 para sub-16. Ok, varia quem é que pressiona quem, isso varia, pode variar o sistema, como é que tu te posicionas, mas depois, quando tu perdes a bola, ele sabe que tu queres ganhar a bola. Percebes? Quando tu tens bola, ele sabe que pode ter várias soluções, percebes? E é isso que achamos que é o mais importante, o jogador identificar-se com tudo o que é geral, porque depois o resto, o jogador, se tiver que mudar de escalão, se tiver que mudar de treinador, lá está, o jogador é inteligente, é aquilo que nós queremos, ele vai conseguir adaptar-se a essas circunstâncias. E agora aquela pergunta da praxe, tu preferes ganhar um jogo por 4-3 ou 1-0? Eu iria arriscar que é 4-3, porque pela forma como falaste até agora. É isso que eu te ia dizer. Acho que as nossas equipas identificam-se mais com um jogo aberto, percebes? Ganhas bola, perdes bola. Não somos uma equipa para estar a ganhar 1-0 e perder tempo ou circular a bola, ter posse de bola e não querer avançar. Não. Os golos dão um bocadinho de espetáculo e dão várias coisas, percebes? Sim, exatamente. E mesmo os próprios atletas, percebes? Porque sentem-se mais concretizados. O 4-3, né? Há mais golos, né? mais emoção e isso. Foi um jogo muito mais emotivo. Exatamente, isso prende muito mais os atletas, né? A emoção do jogo, e é algo com o qual nós nos identificamos, é mesmo isso, percebes? É tu correres o risco,
ok, vamos colocar a bola ali, ok, perdemos, vamos ganhar, percebes? A equipa, vamos reagir. Ter aquela percebes? segurança de Exatamente. que podemos jogar em jogo aberto, Exatamente. que se perdemos a bola não há problema. Exatamente, vamos conquistar a bola e vamos avançar outra vez. Perdes, é sempre a ideia base. Esta dinâmica. É sempre a mesma. Nada de jogar italiano. Estou a brincar. Uma provocação. Tu achas que o Vizela tem a ambição de ser basicamente um viveiro de talentos e exportar jogadores, Sim. vender os jogadores? Achas que é essa a ambição que o Vizela tem? Ou poderá ser como, por exemplo, outros clubes que têm mais aquela questão de compra e venda de jogadores já feitos? Qual é que é a dinâmica? Essa vertente da compra e venda vai existir sempre, percebes? É inevitável, até porque nós sabemos muito bem que o futebol é um negócio. Agora, sim, enquanto formação, o nosso objetivo principal é conseguirmos colocar os jogadores na equipa principal. E esse também é um bocadinho aquele que é o objetivo do clube, percebes? Porque o clube subiu à Primeira Liga, não é? E nós na formação quisemos crescer para conseguirmos também, não diria aprender, mas manter connosco os jogadores que realmente têm potencial e em quem nós vemos que é possível eles chegarem a esse patamar. E eu não te diria, claro que eu não te vou dizer que não, se tu me dissesses, ok, tens 4 jogadores do plantel de júniores que para o ano podem ser inseridos na equipa A, preferes ir comprar ou colocá-los a eles? Claro que para o clube é muito melhor, mesmo em termos económicos, nós sabemos disso, não é? É muito melhor e mesmo para alimentar depois o sonho dos miúdos, dos restantes miúdos da formação, o que faz com que a nossa formação cresça, porque esse é o nosso objetivo, percebes? O nosso objetivo, o meu enquanto coordenadora, independentemente de me manter ou não no Vizela no futuro, de poder daqui a 3, 4 anos, porque isto lá está, é um projeto que não vai acontecer já para o ano, percebes? Dificilmente acontece já para o ano, mas daqui a 3, 4 anos tu conseguis perceber, ok, eles conseguiram colocar aqueles miúdos que na altura eu estava lá, 3, 4 miúdos, ou seja, quem é sub-17, sub-16, sub-15 neste momento, que consiga chegar a esse patamar, percebes? Também é uma realização pessoal da própria estrutura, sim, conseguir ter atletas a vingar na equipa principal. Claro, porque o clube, não é, a estrutura acaba por fazer um investimento em tudo, não é? Tu queres melhorar os recursos humanos, fazes um investimento. Porque é que melhoras os recursos humanos? Para conseguires dar melhores condições àqueles atletas, sabes? Queres melhorar as estruturas, ou seja, tudo é uma questão de investimento. E a nossa vitória neste momento é essa, não é? Percebes? É a longo prazo, curto, não é? É um bocadinho curto, não é? 3, 4 anos, isto é curto, mas se quisermos olhar, mas se quisermos olhar mais a longo prazo, não é? Tu daqui a 10 anos dizes, ok, isto tem uma formação que de facto consegue colocar jogadores, percebes? Até porque o clube militava no Campeonato de Portugal e conseguia ter equipa de iniciados, juvenis e júniores já no Campeonato Nacional na altura, ou seja, o clube não estava no patamar que está hoje, não é? Com a visibilidade que tem hoje, e já na nossa formação existia qualidade, muita qualidade, inclusive... E tinha essa preocupação de manter os escalões todos. Exatamente, julgo que até num ano um dos escalões conseguiu chegar à fase final, ou seja, isso já demonstra que o clube já traz essa cultura de há muito tempo. Sempre. Exatamente, e criando agora, claro que subindo aqui para a equipa principal, ao panorama principal do futebol masculino, claro que depois nós queremos crescer também e continuar a crescer e continuar a sonhar com os nossos meninos no futuro na equipa principal. Ou seja, vocês fazem um investimento na formação, por exemplo, este ano, os frutos que vão colher vai ser daqui a 4, 5, muitas vezes é isso que acontece. Sim, é um bocadinho por aí, não é? Porque tu depois investes, claro que... Claro que isso no futebol é mesmo longo prazo. É longo prazo, percebes? Porque tu fazes agora um investimento nos treinadores em que começas a fazer já este ano, um investimento nos recursos, em todo tipo de recursos, e depois só vais conseguir começar a perceber isso daqui a 5 anos, ou seja, porque mais facilmente o jogador que tu tens, que é agora iniciado, ou seja, que tem 14, 13 anos,
com esse é que tu vais conseguir trabalhar tudo aquilo que tu queres, ou seja, esses jogadores têm claramente, acima de tudo, mais a tua identidade, ou seja, eles não chegaram só quando tinham 18 anos ao clube, eles chegaram quando tinham 12, 13 ou quando tinham 5, percebes? E conseguiram acompanhar sempre esse progresso, e claro que... E é assim que se cria a mística do clube. Sim, sim, exatamente. Agora, eu queria que nos contasses, estamos quase a terminar, está a chegar a nossa hora, portanto, queria que nos contasses assim, uma história engraçada que tenhas vivido ao longo da tua carreira. É breve, sim, mas certamente que já tens alguma história engraçada vivida com alguns dos teus atletas jovens, seja em termos de coordenadora ou treinadora. Olha, Ou que possas partilhar. Posso. É assim, acho que não houve assim nenhuma história caricata assim que eu me lembro. Estou a tentar recordar-me de alguma história. Acho que há uma história que me marcou, que não é engraçada, mas é pela mensagem que passa. Sim, pela mensagem pode que ser passa. por aí. E eu recordo-me um jogo feito entre dois escalões do mesmo clube, em qual eu era treinadora de desses escalões, e tinha um miúdo que era um bocadinho problemático. E os miúdos, lá está, às vezes criam algumas rivalidades porque estão no mesmo clube, mas estão em escalões diferentes, eles querem sempre ganhar, e às vezes um bocadinho desmedidos, principalmente quando são mais novos. Quanto mais novos, acho que isso é mais predominante. E eu recordo-me de nós, inclusive, a falarmos com aquele atleta e dizermos, olha, não queres conflito, eles são todos teus colegas, somos todos colegas, e o miúdo absorveu aquilo, ok, isto vou cumprir. E lembro-me de estarmos no jogo e o miúdo, sem querer, dá um chute numa perna a um colega. E o colega cai e ele deixou a bola, algo que na altura aquilo marcou-me. Deixou a bola e foi agarrar o colega e pedir desculpa. E eu senti, isto teve um impacto nele. E depois, o que é que acontece? Da bancada, ouvimos o pai do miúdo a dizer, deixa o rapaz, vai atrás da bola. Percebes? E isto marcou-me imenso, não é? Porque eu pensei, pá, nós às vezes não vale tudo para ganhar, não é? Podemos fazer tanta coisa e tentar às vezes transmitir tantas mensagens aos atletas que às vezes não temos a colaboração dos pais, mas o ato do miúdo, ou seja, um miúdo que por norma era um bocadinho, não é? Era problemático, era não é? mais problemático. Tendencialmente problemático, acabou por ter aquele gesto e quando o pai lhe diz aquilo, ele vira-se para o pai e diz, tu não sabes nada, tu não sei o quê. Isto durante o jogo. Ou seja, isto durante o jogo, ou seja, e aquilo para nós treinadores, eu recordo, não é? Éramos colegas, eu recordo, nós ficámos parvos, nem tínhamos... Deliciados com esse porque foi, não é? Foi o miúdo, a atitude do miúdo e depois a forma como o pai reage negativamente, não é? E o miúdo tem aquela reação e isso deixa-te a pensar, que nós temos se calhar um impacto muito grande na vida dos miúdos enquanto treinadores, não é? Temos um impacto muito grande e às vezes não nos apercebemos e estes momentos traduzem, não é? Acho que traduzem. Isso é a cultura desportiva, não é? Se toda a gente fosse assim, não era necessário árbitros, ou seja, Exatamente. não tinham uma tarefa tão difícil, não é? Digamos. As coisas não seriam tão difíceis às vezes. E agora só para finalizar, qual é que é o clube para ti que é referência em termos de formação? Pode ser um clube português, pode ser um clube europeu, pode ser um clube mundial, alguém que tu vejas que é um exemplo a seguir. Num clube, falar num clube é assim, olha, acho que não tenho... Tirando o Vizela, não podes dizer o Vizela. A nossa formação é sempre a melhor. A nossa formação é sempre a melhor, mas acho que não tenho nenhuma referência. Claro, é clichê dizer-te que olhares para o panorama nacional e os clubes que realmente formam os jogadores e que apostam na equipa principal. Também é clichê tu falares de um Barcelona, não é? Por exemplo, porque todos nós sabemos e acho que toda a gente se identifica com esses clubes que estão no panorama. Não há nada, até porque, vou-te ser honesta, como eu só acabei por... Claro, era treinadora da formação, ok, tudo bem, mas como ambicionava sempre, não é ambicionar sair da formação, mas é ambiciono um patamar sénior do futebol, acabas por não dar às vezes tanta atenção e focaste mais naquele que é o teu projeto, o teu contexto.
E portanto acho que não há nenhuma referência, não tenho nenhuma referência porque também iniciei na coordenação Se calhar este são tantas ano. que acabas por não Percebes? não Pois, depois valorizar também individualmente iniciei alguma. na coordenação este ano, percebes? E então, como foi tudo, não é? Não foi algo que foi planeado, não é? Sim, Aconteceu surgiu naturalmente, surgiu em muito pouco tempo, foi num curto espaço de tempo, surgiu e avancei. Acabei por, percebes, por não me identificar nem com nenhuma formação, com nenhum coordenador, com ninguém. Identifico-me com as pessoas com quem eu trabalho, é o que eu digo. Identifico-me com o clube em que eu trabalho, os clubes que eu trabalhei, as pessoas com quem eu trabalhei. Essas são as pessoas, para mim, que acabam por ser as pessoas com quem eu olho e gosto disto, quero ser assim, exemplo quero a ter, seguir. exatamente, quero... Crescer e evolução. Exatamente, acho que devo adotar estas atitudes, acho que é um bocadinho por aí. Eu acho que é uma excelente maneira de terminarmos este nosso programa, com esta bela mensagem. Olhamos para nós mesmos, para onde nós estamos, valorizamos o que temos e temos a ambição de querer crescer e evoluir sempre, constantemente, e ambicionar palcos maiores. É também. mesmo isso. E temos aqui uma bandeira feminina no mundo do futebol, que é a Cristiana Teixeira, coordenadora de formação do Vizela, e acho que é um excelente modo para terminarmos o nosso programa de hoje. Vemo-nos em breve no próximo Chá e Futebol às 5. Até breve.